Olá, eu me chamo Suzana, seja muito bem-vindo ao Tropa de Elite de Jesus, que é esse ministério lindo, esse ministério poderoso, que nasceu no coração do Pai, né, e foi entregue aos nossos pastores, pastor Rony, pastora Fabiana. Nós sabemos que esse ministério, ele é a vontade do Pai pelos frutos que a gente tem, né, visto, e tem esse ministério tem gerado todo esse tempo, esse crescimento nele. Ele é um ministério que está na linha de frente da batalha, um ministério que está nesse lugar que Jesus chamou para pelejar, para despertar, para encorajar, né, todos aqueles que se achegam a ele, para sair das trincheiras, para vir para a linha de frente da batalha. E aqui nós vivemos a graça abundante, né, manifestamos o reino de Deus. O Tropa é um ministério comprometido com a palavra, com a sã doutrina, com a obra do reino que está em expansão, para apressar a volta de Jesus Cristo, né? Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online pela plataforma Zoom, para homens, para crianças, jovens e adolescentes, para mulheres. Nós temos grupos de leitura, né, pelo WhatsApp das Escrituras, que é o Techuvá. Nós temos também encontros todas as terças de ensino, que é o Efatá. Temos live de maternidade, lives de oração pelo Instagram. E são muitas coisas aí, muitas frentes acontecendo. Vai estar no vídeo aqui todas as informações disponíveis. Amém? Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz, né? Muito grata ao Senhor de estar aqui, principalmente nessas emergências assim, é uma delícia. Glória a Deus, né? Grata também aos pastores, né, de nos oportunizar estar aqui nesse momento tão precioso. Para mim isso é uma honra, né, sem precedentes, ser participante da obra do Senhor, fazer parte do corpo de Cristo aqui no Tropa. A pastora, ela sempre ora, falando assim, pedindo ao Senhor sobre as nossas coisas que são caras, né? Tudo aquilo que é caro para nós. E para mim, esse tempo aqui, ele é impagável, ele é caríssimo para mim. E glória a Deus por isso. Eu amo estar aqui. O Senhor, ele me deu uma palavra umas semanas atrás, mas ontem, exatamente ontem, quando eu fui convidada para ministrar hoje, e louvado seja o Senhor por isso, o Espírito Santo mudou a direção da palavra, e glória a Deus por isso também, né? O Senhor trouxe uma palavra no meu coração que, na verdade, foi uma resposta para mim, né? Esse tempo aí que a gente está vivendo, uma resposta aos meus sentimentos, a atitudes, a agitação, a resposta à ansiedade, resposta a inseguranças. Não é nada novo, mas é sempre atual. Acho que quando o Senhor realmente ele traz a palavra mais uma vez, é porque a gente está saindo daquela linha, né? Por isso eu quero compartilhar com vocês, eu espero profundamente que fale e que faça sentido para vocês também. Amém? A referência está no primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 17. É também sobre o profeta Elias. O profeta Elias, ele viveu mais ou menos no século 9, ali antes de Cristo, durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Lembrando que nessa época o povo de Israel ele tinha se dividido em dois reinos, né? O reino do sul, que era Judá, junto com Benjamim, e a capital era Jerusalém, e o reino do norte, que era a capital, era Samaria, com as outras tribos ali. A gente já viu isso, né? Foi logo depois da morte do rei Salomão, quando os filhos começaram a assumir ali. Elias, né, que o nome significa meu Deus é Jeová, ele foi levantado por Deus como um profeta para confrontar a idolatria que o povo de Israel vivia. O ministério do profeta Elias, ele está registrado ali a partir do primeiro livro de Reis, ali, no capítulo 17, ele vai até o segundo livro de Reis, no capítulo 2. Quando o reino do norte estava sendo governado pelo rei Acabe e a sua esposa Jezabel, os israelitas se afastaram do Senhor e eles começaram a adorar Baal, né? E olha o que a Bíblia diz, ali em 1 Reis, capítulo 16, 29 a 33, ele fala assim: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria, no reino do norte, né? Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, muito mais do que qualquer outro que tinha antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que era o anterior a ele,
Mas ele também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, outro povo, misturou tudo as coisas ali e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado, e ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz, né, de Deus ali. E ele recebeu a responsabilidade de lembrar os israelitas que eles eram o povo de Deus, né? Tem vários episódios com Elias, várias coisas, a história dele ali. Mas em 1 Reis 17, Elias ele profetiza uma grande seca, né? Ele diz: "Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto diante a minha palavra." Então, Elias, ele é alimentado por um corvo por causa da seca, depois ele vai até uma viúva que o alimenta, a casa dela transborda de prosperidade, depois o filho dela morre, Elias ora ao Senhor pedindo que traga vida novamente aquele filho da viúva, né? E o Senhor concede. Depois disso, o Senhor ordena que Elias se apresente ao rei Acabe, que ele enviaria chuva, né? Chegou a hora do confronto. E quando o rei Acabe e o profeta Elias se encontram, o rei Acabe diz para Elias: "É você mesmo o perturbador de Israel?" Falando assim com o profeta Elias, né? E Elias, então, ele exorta o rei dizendo: "Não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins." Esse encontro está em 1 Reis 18. E aí o profeta Elias, ele diz assim, agora convoque, ele fala para o rei, convoque todo o povo de Israel para se encontrar comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, e comem à mesa de Jezabel. Então, Acabe, ele culpava Elias pelas coisas que estavam acontecendo em Israel, né? Entre elas a fome, a seca, tudo aquilo. E o profeta responde, né, que o rei e a família dele é que eram verdadeiros culpados, porque eles tinham pecado contra o Senhor. Não é a consequência o problema, é o caminho que escolhe andar, né? Então, no Monte Carmelo, Elias, ele desafia os profetas, aqueles 850 profetas que estavam lá, que eram sustentados por Jezabel, profetas de Baal, né? Para que eles fizessem ali o sacrifício e tal e provassem quem realmente era, a quem era o Deus verdadeiro, né? Eles foram até aquele monte, o povo também foi. Aí, ali, os dois sacrifícios foram apresentados em seus respectivos altares, um pelos pagãos, profetas de Baal, e o outro pelo profeta do Senhor. Os sacrifícios, eles não poderiam ser queimados por eles, o fogo tinha que surgir de forma sobrenatural. E o verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Então, os profetas de Baal, eles fizeram tudo que puderam ali, mas não surgiu nem uma brasinha, né? Elias, então, ele consertou o altar do Senhor, que estava quebrado, e ali já é um ato profético para a unidade das 12 tribos de Israel novamente, né? Que vem no futuro depois. E ele pede ainda que molhem a toda a lenha do holocausto, ali joguem água sobre o holocausto. Elias então clama ao Senhor e Deus responde com fogo, consumindo o holocausto que foi ali apresentado. Então todo o povo de Israel reconheceu que Jeová é Deus. E naquele dia os profetas foram todos mortos, aqueles profetas pagãos, né? Também uma grande chuva caiu sobre Israel. Só que o rei Acabe não aceitou isso, ele não se rendeu ao Senhor. E aí o que ele faz? Ele vai para a esposa dele, conta para Jezabel tudo quanto Elias havia feito, inclusive que matou os profetas, né? E a Geza, né? A gente sabe que a Geza não é fácil, a Geza não deixa barato. A Geza já armou ali um barraco e disse que ia atrás do Elias. Então, ela manda um recado para o profeta Elias ali. A Jezabel mandou um mensageiro até Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com sua vida o que você fez com os profetas ali. Está lá em 1 Reis 19. Ou seja, a Jezabel, ela envia um recado para o profeta Elias dizendo que o mataria a todo custo. E a Bíblia diz
que Elias, nesse momento, teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E a partir daqui que a gente começa a refletir, a partir daqui a gente começa a analisar, trazendo para os nossos dias. Elias, ele recebeu uma informação tão difícil, tão inesperada, que tirou o seu chão. Elias não esperava que essa caça contra a sua vida pudesse ocorrer. De repente, as coisas parecem que ficaram estranhas. O seu espírito ficou tão abatido, a ponto de ele desejar morrer. Elias se afasta de tudo e de todos nesse momento. Ameaçado por Jezabel, angustiado, numa depressão profunda ali, Elias inicia uma nova jornada com o Senhor. Ele entra no caminho do deserto e ali pede, inclusive, que o Senhor tire a sua vida. Depois, Elias se deita e adormece. Nesse momento, o Senhor envia um anjo. A Bíblia diz que um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Isso diz em 1 Reis 19:5. Quantos de nós e quantas vezes nós passamos por situações parecidas, né? De receber uma notícia de nos desestabilizar, né? De tirar o nosso foco, de realmente mexer conosco dessa maneira. Que a gente esperava que fosse outra coisa e de repente as coisas ficam ali, parece que fora do controle, situações que acontecem que a gente não gostaria. E daí a gente começa a olhar tudo à nossa volta, ouvir, ler notícias, redes sociais só mostrando mais e mais o lado ruim das coisas, né? E aí a gente pensa, meu Deus, o que vai ser daqui para frente? O que vai acontecer agora? O Jezabel que vai estar no trono agora, parece que agora está por cima, dizendo, agora eu vou matar todos os profetas do Senhor. Vou acabar com eles tudo, vou atrás e vou caçar o povo de Deus. E aí a gente pensa o quê? Meu Deus, não orei o suficiente, não jejuei o suficiente, não me arrependi, de repente não fiz o que tinha que ter feito. E agora? O que vai acontecer? Olha o que ele está falando. E nesse emaranhado de informações, de sentimentos, de emoções, nós nos abatemos e desejamos encerrar com tudo. Nós queremos fugir dessa situação. Abandonar ministério, abandonar tudo, se esconder. Nós podemos fazer como Elias também ali. Ele cai num sono e dorme num momento ali. Mas veja, nesse momento de angústia, de tristeza, nós não vemos Elias consultando o Senhor. Ele se abate de tal forma que se afasta. E geralmente é assim. Nós não buscamos o Senhor nesse momento, não nos apegamos à sua palavra. Nós nos afastamos, tristes, abatidos, e já aceitando a situação, a sentença, aquilo que é decretado. E nesse momento, inclusive, é importante termos anjos do Senhor em nossas vidas. Esse é o momento que os anjos se levantam, né? Pessoas que oram por nós, pessoas que dizem, ei, levanta, vem se alimentar, você precisa seguir o caminho, tá maluca, vai parar agora? Que é dele. Tá aí com um saco na cabeça, pare de bobice, né? A gente precisa, pessoas que nos ajudam a seguir no caminho, porque sozinha a gente para mesmo, a gente dorme. Quanta coisa Elias já tinha vivido com o Senhor. O cara tinha enfrentado aquela multidão de oposição lá de profeta de Baal com coragem, com ousadia, com intrepidez, confiante no Senhor. Ele viu fogo descer do céu. O cara já tinha ressuscitado gente, já tinha multiplicado alimento, já tinha cessado chuva. Claro que é o Senhor, mas através da vida dele, né? E nós também. Quantas coisas nós já vivemos com o Senhor? Quantas experiências, quantos milagres, quanta bondade de Deus sobre nossas vidas todos os dias. Quanta bondade de Deus sobre as outras vidas que intercedemos, que testemunhamos. O Senhor, ele nunca nos desamparou, nunca nos abandonou. Ele tem uma aliança eterna conosco. Ele tem uma aliança eterna conosco. Guardemos isso em nossos corações. O Senhor também não desamparou, não abandonou Elias em nenhum momento da vida dele. E não seria agora.
Mas Elias não estava conseguindo enxergar as coisas. Ele não estava conseguindo enxergar com os olhos da fé. Ele tirou os olhos do Senhor e colocou na circunstância. E ele teve medo. A Bíblia diz que depois que o anjo cuidou, alimentou, direcionou sua vida, Elias se fortaleceu e seguiu para Horebe, o monte de Deus. A palavra Horebe, no hebraico, ela significa literalmente deserto. Ou seja, mais e mais fundo, engrossando o caldo do Elias ali. Apesar de muitas pessoas terem o deserto como algo ruim, ele não é. O deserto é tempo com Deus. O deserto é dependência de Deus. É no deserto que o Senhor nos sustenta, nos alimenta, nos cuida, como foi com o povo de Israel. Na verdade, a nossa vida ela é sustentada e cuidada sempre por Deus, não só no deserto, né? Em tudo, em todo tempo, em todo lugar. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. E aí nós colocamos a nossa dependência em carros e cavalos, em dinheiro, em família, em trabalho, em líderes, em carreira, em sentimentos. Mas no deserto, nós não temos o que fazer. Todas as coisas que antes a gente estava ali dependendo, se apegando, elas se calam, elas falham, elas somem, elas não trazem solução. E aí o que acontece? Nós temos que depender e confiar no Senhor. Crer e aceitar que Ele está no controle. Ele está no controle. Quando nós estamos no deserto, nós ganhamos mais e mais comunhão com Deus. No deserto, nós somos confrontados com os nossos pecados. E ali não tem como esconder nada. Nós precisamos fazer uma escolha, permanecer ou abandonar de vez o ato, o sentimento, o desejo pecaminoso. É por isso que é tão necessário esse tempo de deserto. Porque você enfrenta tudo e de tudo. Mas quando você supera, quando passa esse momento, você sai do deserto cheio do poder do Espírito Santo. Então, se você não passou ou acha que não passou ainda pelo deserto, não se preocupe, porque uma hora ele chega para você. Uma hora você caminha para o lado do deserto. Toda vez que for necessário, o Senhor te leva para lá. Por isso, não é ruim o deserto, porque é o Senhor que nos leva. A Bíblia diz em Oséias 2,14, o Senhor dizendo: Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Glória a Deus. Lembra que eu disse que um anjo, né, do Senhor apareceu ali, cuidou, alimentou, direcionou? Isso acontece na nossa vida, né? Mas chega uma parte da caminhada no deserto, que é o próprio Deus que vem nos alimentar. Durante esse percurso, você pode e você deve, né, ser atendido pelos anjos que o Senhor aproxima da sua vida. Mas chega uma parte dessa caminhada que você vai precisar se relacionar diretamente com o Senhor, sem ponte. Ouvir direto do Pai o que Ele tem para te falar. Uma das experiências que você vai precisar viver é o deserto. Quando Elias chegou em Horebe, o que ele fez foi entrar em uma caverna. A caverna é um lugar que nós queremos nos esconder, né? Fugir de tudo, nos refugiar, nos abrigar. É quando temos medo e não queremos enfrentar nada. É como a concha do caracol ou o casco da tartaruga. Ficar lá dentro e não querer saber de mais nada. Elias, ele estava triste, estava cansado, estava angustiado, estava disposto a abandonar tudo. Não só o ministério, mas até a sua vida. Mas aquela caverna, ela estava ali no deserto. E lá mesmo na caverna, o Senhor fala com Elias. 1 Reis 19:9, ele diz: Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias começa a responder, nesse momento, com a sua alma. Ou seja, com seus sentimentos, com as suas emoções. Ele começa a responder no versículo 10, ele vai dizendo: Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor,
O Senhor que é Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a sua aliança, eles quebraram teus altares, eles mataram os profetas à espada, só eu que sobrei aqui, e agora eles querem me matar também. Eu entendo aqui que nada do que o Senhor dissesse nesse momento, Elias entenderia, aceitaria, escutaria. De tão perdido nos seus sentimentos que ele estava. Ele estava respondendo com justificativas. Então Deus lhe ordenou que ele saísse dessa caverna. Sai desse lugar de alma, porque o único lugar que nós devemos nos esconder é em Deus. Ele deve ser o nosso único refúgio. Não há outro lugar que a gente possa estar seguro, refugiado, com todas as respostas. Então o Senhor, ele estava chamando para falar e para Elias ouvir. Os dois teriam ali um papo cabeça. E o Senhor diz: saia, saia e fique no monte, na presença do Senhor. Porque esse monte, ele representava realmente a presença do Senhor. Foi ali que Moisés recebeu os mandamentos, as tábuas, coisa arada, tudo lá. Então, essa é a hora que nós precisamos ouvir a Deus. Calar a nossa alma, matar nossas vontades, sentimentos, pensamentos. Porque se alguma coisa tiver mais alto em mim, eu não vou ouvir Deus falar comigo. E a Bíblia diz que veio um vento muito forte nesse momento. Veio um vendaval que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava nesse vento. Depois disso, houve um terremoto, mas o Senhor não estava naquele terremoto. E a Bíblia diz também que depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor também não estava naquele fogo. E aqui eu entendo esses fenômenos, que eles são como as vozes, os barulhos, as circunstâncias que nos impedem de ouvir a voz de Deus, as instruções do Senhor. Quantas vezes isso acontece conosco? Que a gente não consegue ouvir Deus falar. E aí o que a gente faz? A gente diz: Deus, meu Deus, Deus não está falando. Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não consigo ouvir Deus falar. Deus se afastou? Será que Deus se calou? Deus se calou? Deus não quer falar? Mas entenda, Deus está sempre falando. O tempo todo Deus está falando, ele não se cala. Nós é que estamos distraídos com as vozes que nos cercam. Ou nós é que não queremos ouvir o que ele está dizendo. Calamos aqui, fechamos o nosso ouvido. Preocupados com as tempestades, com as perdas, com o que poderá vir. Atento a tudo que as pessoas nos falam ou deixam de falar, recebendo informação de tudo quanto é lado, menos do único que deveríamos ouvir. Por isso a importância do deserto, sozinho com o Pai, em silêncio para ouvir a sua voz. Daí vem aquela frase que a gente costuma falar: Deus, eu não consigo te ouvir, eu não sei qual é a resposta. Envia um outdoor luminoso. Uma placa gigante com a resposta. Ou Deus, envia sei lá, um sinal de fumaça, fale mais alto. Por favor, Senhor, grite comigo, porque eu não estou entendendo. Não é assim? A gente faz isso. Mas o que eu tenho para dizer para você nesse momento é que Deus não grita. Deus não faz escândalo. Não envia letreiro luminoso. O Senhor, ele não grita quando fala conosco. Ele não envia outdoor. Ele sussurra. Por isso a importância de calar a voz da alma, largar as distrações, as vozes externas e ter um momento com o Pai. Ele sussurra. Na continuação do texto ali de 1 Reis 19, a Bíblia diz que depois do vendaval, que Deus não estava nele. Depois do terremoto, que Deus também não estava nele. E depois do fogo que desceu ali, que Deus também não estava nele. Veio um suave sussurro. E Elias entendeu que era o Senhor. Então Elias ali, ele saiu, ficou na entrada da caverna para um relacionamento com Deus. Nesse momento, ele ouviu a voz do Senhor. E interessante que quando Deus falou nesse momento, finalmente Elias conseguiu ouvir, o que Deus falou foi fazer uma pergunta para ele. Ao invés de dar uma resposta, ele fez uma pergunta. Eita, não é fácil, né?
E o que o Senhor lhe perguntou foi: você está fazendo o que aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, perdido em teus sentimentos, em tuas emoções, parando o teu propósito, trancado na tua alma? Por que você está aqui assim, não está cumprindo com o propósito do Senhor para a tua vida? E mesmo com tudo que Elias estivesse sentindo naquele momento, o Senhor deu instruções do que ele deveria fazer. Ou seja, está doendo? Vai com dor. Está triste? Vai com tristeza mesmo. No caminho tu se trata, no caminho tu se cura, mas não dá para parar. Não pare de fazer o que tem que fazer por causa disso ou por causa daquilo. Não desanime, Elias. Não pare de manifestar o reino, apesar do que aconteceu nas eleições. Não pare de manifestar o reino, apesar do que está acontecendo no casamento, apesar da situação financeira, apesar da saúde, apesar da tristeza por algo ou por alguém. Não pare, Elias. Não para. E a primeira coisa que o Senhor diz para Elias é: volte pelo caminho por onde você veio. Faça a techuvá. Se arrependa de tomar decisões sozinhos. Se arrependa de sair do propósito. Se arrependa de não confiar no Senhor. De ficar na caverna preocupado só com a tua alma, com os teus sentimentos, com o teu umbigo. A alma é egocêntrica. Se arrependa de permitir seus sentimentos controlarem você. De ofender a santidade do Senhor. Nem sempre Deus fala o que nós queremos ouvir. Nem sempre Ele age da forma que nos agrada, ou que a gente espera. Um exemplo disso tem sido realmente o resultado das urnas. Depois o Senhor diz para Elias: vai lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja Jeú para ser rei de Israel. E unja Eliseu para substituir você como meu profeta. Ou seja, Deus estava levantando um reino, né, um rei para o governo pagão, um rei para o governo do povo de Deus e o novo profeta para a continuação do propósito. As coisas não param. E o que eu entendo aqui é que é como se ele dissesse assim: olha só, Elias, eu estou no controle de tudo. Apenas confia em mim, confia e obedeça. Sou eu que mudo as épocas e as estações. Eu que destrono reis e estabeleço outros no lugar. Eu que dou sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, como ele falou para Daniel 2:21. Sou eu. Eu não controlo apenas a sua vida. Eu controlo todas as coisas, todas as nações da terra, até a Síria que é pagã. Sou eu que coloco o rei lá. Você está com medo daquele rei perverso com a mulher dele, que estão te perseguindo? Está com medo desse rei que está no trono? Mas esse rei, ele vai ficar no trono até quando eu quiser, enquanto eu quiser. Aliás, se estão lá foi porque eu permiti. O Senhor disse que resolveria toda a situação. Pode não ser como você espera, ou como você deseja, mas ele continua no controle. E ele diz que vai preservar aos que não se prostrarem diante de Baal, aos que permanecerem firmes no Senhor, aos que perseverarem até o fim, aos que seguirem com propósito aquilo que ele tem colocado no seu coração, aquilo que ele tem ensinado você, tem levado você para esse caminho, para esse lugar de discernimento, para esse lugar de entendimento com ele, para fazer o que ele quer que você faça. Você já sabe o que é, porque já está no teu coração. Ele já deu instrução para você, ele já despertou em você. Elias conseguiu ouvir e entender o Senhor. E quando Elias saiu do deserto, ele estava pronto para continuar a missão dele como profeta. E que nós também possamos buscar esse momento de silenciar, de esperar o barulho passar, o barulho acalmar e ouvir o suave sussurro de Deus, nos trazendo todas as respostas, nos encorajando a sair da nossa caverna e cumprir ao chamado que Ele tem para cada uma de nós. Amém? Glória a Deus.